Voltamos com o nosso programa aqui pela TV Horizonte. E antes de falar com a Patrícia Salomão, eu quero falar para você uma coisa. Olha aqui, vamos falar da Metropax. A Metropax inaugurou a Casa do Associado, ali na Avenida do Contorno, esquina com Grão-Pará. Uma casa com todo o conforto para você que é associado ao Metropax, tomar um café, conversar, resolver o seu problema, não é verdade? Olha aqui, e lá você pode fazer o seu plano funerário. 0800 726 0140, você pode ligar ou ir pessoalmente na Casa do Associado, a nova Casa do Associado da Metropax. Você sabe que a Metropax é providências com carinho. Falou, meu irmão? 0800 726 0140. Pois é, nós estamos recebendo aqui a nossa advogada Patrícia Salomão, que vem conversar conosco a respeito do planejamento de aposentadoria, Patrícia. E também uma coisa muito importante, né? A reforma da Previdência. Vamos falar das duas coisas, não é isso? Isso Bom mesmo. dia para você. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Pois é, Patrícia. Planejamento de aposentadoria. No Brasil, nós temos a cultura de só nos aposentarmos e de fazer o planejamento porque você trabalha. Trabalha, paga INSS, né, tem fundo de garantia e etc. Mas nenhum trabalhador tem essa ideia de fazer ele mesmo, né, ou o cidadão, não falo trabalhador não, o cidadão brasileiro, dele mesmo, fazer uma velha poupança para servir de aposentadoria, né, e não só de aposentadoria, mas ter dinheiro no final da vida. Verdade, assim, infelizmente o brasileiro tem a mania de não planejar as coisas, né? E aí quando chega, o cliente chega no escritório já no momento de se aposentar, e agora o que eu faço, né? O planejamento seria muito importante para isso, porque ele vai olhar o melhor momento de se aposentar, qual o valor, para ele planejar a vida dele. Então o planejamento previdenciário que a gente chama, né, que é o planejamento da aposentadoria, ele é muito importante, porque ele vai ali evitar surpresas ruins ao final, quando a pessoa realmente tiver cumprido os requisitos para se aposentar. É como se você tirasse 10% do salário, de qualquer tipo de salário, né? Pode ser até a partir do salário mínimo. 10% do salário, todo mês eu coloco ali naquela conta que vai rendendo, né? E que vai ser minha aposentadoria futuramente. Exatamente. Então, assim, é muito importante se preocupar tanto com a aposentadoria do regime, né, que a pessoa é filiada, seja INSS ou servidor público, mas aquela que ela faz para complementar, né? Então, as pessoas deixam para a hora que a coisa acontece, né? A hora que surge a idade, e agora o que eu vou fazer? Então, é muito importante o planejamento. Ali ela vai olhar como que ela vai contribuir, o que ela vai receber, o que ela vai precisar de economizar para juntar com aquela aposentadoria no futuro. Então, é importante que o brasileiro olhe isso. E agora, com a reforma da Previdência, as pessoas estão frenéticas, né, digamos assim, sobre essa questão da aposentadoria. Com medo, inclusive, né? Exatamente. Então, aí é importante fazer o planejamento, porque às vezes a coisa não está tão feia como ela imagina. Ou está, o que ela pode fazer para melhorar, né? Então, o planejar é importante em qualquer área e na aposentadoria essencial, porque aquilo é a vida da pessoa no futuro. Patrícia. É o caso aqui do nosso telespectador, o Tomás, obrigada pela sua audiência. Ele tem 39 anos, Patrícia, e está perguntando para você o que se deve levar em consideração para fazer o planejamento. Então, o planejamento, ele precisa olhar o tempo que ele tem, a idade que ele tem, quanto que ele contribui e o que ele vai precisar fazer para receber aquele benefício, em qual valor, em qual época. Não é só simplesmente separar o dinheiro e guardar, não, né? Ele tem que ter uma orientação de um advogado especializado, né? Exatamente. Ele precisa fazer esse planejamento, porque cada um tem um anseio de valor que quer receber, de idade que quer se aposentar. Hoje ele tem 39 anos. Exatamente. Mais ou menos para se aposentar com 65, se ele ficar, né? se ele colocasse R$200 a partir de hoje, aos 39 anos, e aos 69 anos ele falasse assim, agora eu estou aposentado, ele teria mais ou menos aí uns quase R$40 mil guardado, né? E fora os juros sobre juros. Fora os juros sobre juros, isso aí. Exatamente. Se ele guardasse R$200 por mês. Tem a participação aqui também. A Maria Helena, ela que é do bairro Pindorama, ela está falando: Patrícia, estou com 67 anos e ainda passando dificuldade, porque ela não fez o planejamento.
E aí ela está trabalhando como diarista para poder contribuir, porque ainda falta tempo para se aposentar. E vamos combinar, né? Um salário só não dá, né, gente? Não dá nem por remédio assim. É verdade. Mas as pessoas, né, por exemplo, muitos acham que pagar INSS, pagar como autônomo, se ficou desempregado, continuou fazendo alguma coisa, vai lá, paga como autônomo um salário mínimo para não perder o vínculo com a Previdência. Isso mesmo, é a qualidade segurado que a gente chama. Então, a pessoa acha que deixa lá, ficou desempregado, não está sobrando dinheiro, não vai pagar a contribuição. E aí ela perde o vínculo. E depois, quando fica doente ou quando envelhece, como é que faz? Então, é muito importante. Eu oriento todos os clientes, se ficou desempregado, não pare de contribuir. Mas se não pode contribuir todo mês, que pague pelo menos de 6 em 6 meses, para poder manter o vínculo com a Previdência. Porque em caso de problema de saúde ou em caso de uma morte, para deixar um filho menor, então a pessoa tem que pensar na Previdência nesse sentido. E aí é o caso da Maria Helena. Ela acabou agora aos 67 anos. Mas ainda assim, Maria Helena, é preciso fazer um planejamento para verificar o que você pode fazer da agora para frente para poder ficar amparada no futuro. Porque com 67 anos também, como diarista, não é um trabalho fácil, né? Tem um exemplo que eu vi muito de menino, né? Primeiro que meu pai sempre dizia, se você ganha 6, você tem a obrigação de guardar pelo menos 30. Quanto? Essa era a regra. Se você ganha ganha 100, pelo menos você guarda 30 por mês. Ah, tá. Né? Mas nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, da formiguinha e da cigarra. A formiguinha guarda as folhinhas na época da seca para enfrentar o inverno, a chuva, né? A chuva, aí ela não sai para fora, até tem comida, tem abastecimento para comida. A cigarra não, a cigarra só canta. Olha, eu tô mais para cigarra, hein? Mas, Patrícia... Vou ter que fazer um planejamento. Vamos fazer um planejamento. Doutora Patrícia Salomão, a senhora que é mestre aí nas coisas da Previdência, e o que me fala sobre a reforma da Previdência que já está no Congresso? Então, assim, a reforma virou a grande vilã aí, né? Tá deixando o pessoal de cabeça quente em todos os sentidos, né? E a reforma da Previdência, ela é necessária, mas não da forma como está sendo, né? Ela está sendo um massacre em cima dos trabalhadores, né? Só dos benefícios previdenciários. Eu sempre questiono isso aqui. Eu gostaria de saber, na hora da reforma, eu gostaria de fazer essa pergunta ao ministro da Economia hoje, o Paulo Guedes, ao presidente da República, a quem de direito, eu queria saber eu queria que fizesse uma transparência da Previdência hoje, que a Previdência arrecada muito dinheiro. Então, quanto se paga de aposentadoria, quanto que vai para o Bolsa Família, quanto que vai para o SUS, quanto que vai para a gente saber, porque parece que só o aposentado que está levando desvantagem nisso, né? Exatamente. Assim, tem uma linha até que fala que, nesse sentido, ela nem é deficitária, entendeu? Ela não é, né, deficitária? Tem não. um entendimento. Só para aposentadoria, não. Tem esse entendimento, tem alguns doutrinadores aí da área previdenciária que falam que não é bem assim e tal. Então, há uma grande briga aí nos economistas com os previdenciaristas e tal. Mas o fato é que ela tem que acontecer tendo em vista o aumento da expectativa de vida, mas não da forma que está sendo, Eu acho que passar de 35 para 40 anos é razoável. Porque se uma pessoa começa a trabalhar aos 20 anos, não estou colocando que eu comecei aos 14, oficialmente. Mas vamos supor que a pessoa começa a trabalhar aos 20 anos. Aos 60, ele já teve 40 anos de trabalho. Essa reforma é baseada no ACER. Ele não vale. Não, filha, mas eu estou dizendo o seguinte, porque é interessante. 40 anos, se você começa a trabalhar com 20 anos... 60 você está aposentado. 60 você está aposentado. Pois são 40 anos. Pois é, mas a regra acaba que está sendo ainda... O problema que eu acho, assim, também é a questão da regra de transição, né? É aquele ditado, muda o jogo depois que você já está lá no final do segundo tempo. Então, assim, tem que ser razoável, né? Do jeito que está sendo, tá tipo assim, penalizando aquela pessoa que começou a trabalhar cedo, que já tem mais, às vezes, de 40 anos de tempo de contribuição. Eu sempre falei que a aposentadoria no Brasil é punição.
Mas chama benefício, né? Pois é, chama benefício. O cara aposenta e recebe a punição. Agora eu sou punido porque eu aposentei. Tem dúvida aqui, gente. Dúvida do Silmar, ele que é de Contagem. Ele está falando o seguinte: doutora Patrícia, tenho 45 anos, sou portador da síndrome do pânico e tomo remédios controlados. Tenho uma vida bastante limitada. Apesar de todo o tratamento, ainda persiste a doença. Às vezes não tenho vontade de trabalhar porque sinto medo de tudo. Hoje a minha vida é muito limitada dentro de casa. Posso pedir minha aposentadoria por invalidez? Então, nesse caso, você tem que tentar um auxílio-doença primeiro, aí o INSS vai avaliar se é o caso de aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria por invalidez é incapacidade para toda e qualquer atividade, né? Uma incapacidade permanente, não temporária. Verdade. Então, tem que ser avaliado isso aí. Caso o INSS indefira o pedido, tem que ajuizar uma ação. Porque entra aí, com pedido judicial. Exatamente, porque aí um perito da justiça vai analisar as condições de trabalho dele, a capacidade laborativa dele, se for o caso, aposentar por invalidez. Tem mais uma pergunta, dá Rapidamente. tempo? A Fátima, ela está aqui, ó. Como saber o cálculo de aposentadoria se contribuir 26 anos como autônoma e estou há 2 anos recolhendo pelo teto máximo como empregada? Antes, entravam os valores pagos através do carnê com recolhimento pelo empregador. Como proceder? Estou com 64 anos de idade. Então, esse é o caso do planejamento. É o típico caso do planejamento. É importante que você procure um advogado, alguém que, né, é especialista na área e que vá fazer esse planejamento, vai fazer as simulações para ver se você vai continuar contribuindo com esse valor, qual vai ser o momento de se aposentar. Então, é muito importante o planejamento nessa situação, para ter um norte. Quem quiser entrar em contato com a Patrícia, tá aí, né? O né? telefone da doutora Patrícia Salomão, né? Tem o telefone, vocês podem entrar em contato com ela. E a gente vai embora. Amanhã tem mais. Eu agradeço Já muito acabou? a participação. Já acabou. Tá lotado Pois de é. participação aqui, gente. Nós vamos ter que ir até 2 horas da tarde com as participações. Um abraço, um bom dia e até amanhã. Se Deus quiser. Gratidão e alegria. Até amanhã. Obrigada.